Bom, agora a gente vai direto para Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foram visitá-los na manhã desta terça-feira na Superintendência da Polícia Federal. O Flávio Bolsonaro rejeitou aquele PL da dosimetria. Ele tenta novamente defender a anistia, que o PL seja integral, ou seja, que o pai realmente ganhe essa anistia e tire toda a condenação. É isso que ele quer defender junto à Câmara dos Deputados. Então, a gente vai acompanhar os detalhes com o Igor Damasceno. Não é isso, Igor? Boa tarde. Olá, é isso mesmo. Flávio e Carlos Bolsonaro chegaram juntos no mesmo carro aqui na Superintendência da Polícia Federal por volta das 9 horas da manhã. Mas de acordo com a determinação do ministro Alexandre de Moraes, os filhos só poderiam visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro de forma separada. Primeiro foi Flávio Bolsonaro, ficou cerca de 30 minutos com o pai dele na sala onde o ex-presidente está preso desde o último sábado. Na saída de Flávio entrou Carlos Bolsonaro. Os dois filhos alegaram que o ex-presidente está bastante abalado, tanto física quanto emocionalmente, e que nesta noite apresentou o quadro de soluços, que mal conseguiu dormir. Eles também alertaram, dizendo que não puderam trazer comida para o ex-presidente, porque por determinação, por ordem, ele só pode se alimentar com a comida feita na Polícia Federal. Essa informação não foi confirmada nem pela PF, nem pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, Flávio Bolsonaro falou com a imprensa e disse que vai lutar pelo PL da anistia, que perdoa pessoas envolvidas em ataques à democracia. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e seria, de acordo com Flávio Bolsonaro, um dos beneficiados com esse projeto de lei. Ele falou a respeito desse texto que começa a voltar a ganhar força no Congresso Nacional. Vamos ouvir. O que a gente está defendendo é a democracia, né? Não estamos pedindo para pautar o projeto. E aí o processo legislativo é que vai decidir qual vai ser a maioria de votos que vai ter a vitória sobre essa redação final desse texto de anistia. O que nós estamos defendendo é a anistia. A gente sabe que o relator, o deputado Paulinho da Força, que até tem agido de forma transparente, sempre conversando com muita serenidade e responsabilidade, ele vai vir com um parecer dele com base em alguma dosimetria que eu também não sei qual é. O fato é que Jair Bolsonaro continua preso aqui na Superintendência da Polícia Federal, preso preventivamente até segunda ordem do ministro Alexandre de Moraes ou até o cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Na quinta-feira será a vez de um outro filho, Jair Renan, visitar o pai. Ele também vai ter 30 minutos para falar com o ex-presidente. Voltamos ao estúdio. E a anistia continua sendo um tema que é rejeitado por parte dos líderes de centro. Importante pontuar isso. O projeto de anistia é rejeitado. O projeto da dosimetria, que poderia ser uma saída, também não é aceito pela oposição. Os líderes já estão imaginando que esse impasse deve continuar, mesmo com a prisão definitiva do presidente Jair Bolsonaro, que pode acontecer nos próximos dias. Vamos chamar nossos comentaristas para falar justamente sobre esse assunto, começando pela Priscila Silveira. Priscila, seja bem-vinda ao Tempo Real. Conta pra gente, explica um pouquinho por que a oposição não consegue aceitar essa alternativa da dosimetria, um meio termo. Por que eles insistem numa anistia ampla e geral? Boa tarde. Bom dia, Vitória. Bom dia, Márcio. Bom dia não, né? Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Márcio, Diego e a toda a nossa qualificada audiência. O grande inconformismo que se dá com relação a essa PL da dosimetria é no sentido de que ela não afastaria, na totalidade, a pena imposta de 27 anos e alguns meses. Então, tendo essa dosimetria, o que poderia ser feito é a diminuição dessa pena e manter, de alguma forma, a prisão dele, seja num regime semiaberto ou num regime aberto, tendo em vista que se a gente fala de diminuir a pena, a gente não a retira, cujo instituto é diferente quando a gente fala de anistiar. Anistia é um perdão, né? E já é sabido por todo mundo, mas é bom a gente sempre repetir. A anistia é um perdão dado pelo Poder Legislativo. Entretanto, a grande discussão que a gente precisa também trazer à baila é de que, se essa anistia ela estaria
de alguma forma contrária ao que dispõe a nossa Constituição Federal, tendo em vista que não são todos os crimes que podem ser perdoados. Então a gente vai ver, ainda que passe a anistia, que seria o perdão da execução dessa pena, onde ele sairia de fato, né, ali da prisão, ou na verdade a eventual prisão, que é bom a gente lembrar que o ex-presidente não está preso especificamente ainda pela tentativa de golpe, não é? Porque ainda não transitou em julgado, ele está preso preventivamente por outro motivo, que é aquela questão ligada à coação no curso do processo. Então, se ele vier a ser, né, transitar em julgado e ele passar a cumprir a pena, o perdão afastaria esse cumprimento e aí ele estaria de volta ao cenário político. Agora, Diego Tavares, a gente chama você também para essa conversa. Você acredita que há alguma chance, tanto de um PL de anistia ou de dosimetria passar nessa circunstância que a gente tem hoje? Boa tarde, Márcia Dantas. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Vitória. E a todos que nos acompanham nessa tarde aqui em tempo real. Márcia, há uma chance. E a chance reside na situação que foi criada com o governo e as presidências, tanto da Câmara quanto do Senado, em relação à indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Os dois presidentes das casas romperam as suas ligações com os líderes de governo, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. E pautar a anistia é uma forma de forçar o governo a voltar para as mesas de negociação. Agora, essa defesa que o senador Flávio Bolsonaro faz de um PL de anistia em detrimento de um PL de dosimetria também é uma questão estratégica. É aquela coisa, eu preciso mirar no preto para conseguir o cinza. Se Flávio Bolsonaro, desde esse primeiro momento, já mirar na dosimetria, possivelmente esse projeto será desidratado no sentido ou de excluir Jair Bolsonaro e as outras figuras principais da trama golpista, ou de que essa anistia não contemple uma fração da pena que possa retirar Bolsonaro do cárcere. Então, eu acho que é por conta disso que Flávio Bolsonaro insiste que a única proposição da oposição ao governo é uma anistia ampla, geral e restrita. E, Priscila, os próprios advogados do ex-presidente disseram que ainda vão entrar com alguns pedidos. Você, como professora, o que juridicamente cabe ainda nesse caso, por favor? Sim, como foi sabido, né, Márcia, eles poderiam ter entrado com novos embargos que poderiam ser considerados ali protelatórios, não é? Embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles servem para poder sanar uma omissão, uma ambiguidade, uma obscuridade, e eles interrompem o prazo para outros recursos. O que é isso? Para que toda a nossa audiência também conheça, a sua pergunta é muito relevante, porque as pessoas confundem as questões processuais. Os embargos de declaração, eles zeram a contagem do prazo para recursos subsequentes. Ou seja, os embargos de declaração, eles não servem para mudar especificamente, né? Há uma excepcionalidade nessa possibilidade que não foi aqui colocada, de mudar essa pena. Já os embargos infringentes, que seriam possíveis e que se espera que possa serem, né, eles opostos, eles dizem respeito a uma votação não unânime, né, ali desfavorável ao acusado. Entretanto, Márcia, a gente esbarra num outro problema. Quando a gente fala de uma decisão desfavorável não unânime, alguns dos julgadores estão, né, de acordo com o que a defesa prega, tendo em vista que esse recurso é exclusivamente defensivo. E aí o STF, em decisões anteriores, entendeu que para que possam ser opostos os embargos infringentes e de nulidade, deveria 2 ministros votarem de forma favorável ao acusado, o que nessa hipótese, em discussão, não aconteceu, mas nada obsta que a defesa possa eventualmente fazer a oposição, que lá na frente, né, o STF já, segundo julgados anteriores, já entende que não é possível no caso, em especial quando apenas um ministro, como foi o que aconteceu nesse caso em Apreço, ele julga de acordo com a tese defensiva. Então, é possível que já nos próximos dias, eu acho que esses embargos poderiam ser opostos até 7 mais ou menos de dezembro, que são 10 dias, né? E pode transitar em julgado, tendo essa pena de 27 anos e alguns meses colocadas dentro da tentativa do golpe pelo qual o ex-presidente foi condenado, passar então a ser cumprida, lembrando, mais uma vez, que ele está preso não por este crime, e sim prisão preventiva por outro crime. Esses 100 e poucos dias que ele ficou preso não abaterão, a não ser que haja ou que houvesse a absolvição para esse crime de tentativa de golpe. Márcia. Ora, Diego, a gente sabe que apesar, se essa anistia realmente avançar, se por acaso até a dosimetria avançar no Congresso Nacional, o ex-presidente Jair Bolsonaro
deve continuar inelegível por ser uma decisão eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, e nada tem a ver com o processo no Supremo Tribunal Federal. Queria que você nos ajudasse a entender por que a oposição insiste num perdão a Jair Bolsonaro, se de fato isso pode não refletir necessariamente na condição dele como futuro candidato no ano que vem. Vitória, isso realmente não tem nenhuma influência sobre a possibilidade de Jair Bolsonaro ser candidato. Como você disse muito bem, Bolsonaro está inelegível por decisão do TSE e não em razão de condenação criminal. Mas isso não muda o fato que Jair Bolsonaro ainda é o melhor cabo eleitoral dentro do campo da direita. Se nós temos já grandes murmúrios que se criam na sociedade em razão das possíveis indicações e opiniões de Jair Bolsonaro, que tem a sua comunicabilidade restrita tanto em redes sociais quanto de fato, evidentemente por conta da prisão, imagine só o que representa a possibilidade de Jair Bolsonaro, mesmo que inelegível, sair às ruas para pedir voto em prol de um candidato. Então, eu acho que hoje a força que se faz para devolver Bolsonaro ao jogo político não é em razão da possibilidade de que ele seja candidato, mas em razão de tê-lo novamente em cima do palanque, pedindo votos a um eventual candidato no campo da direita ou da centro-direita, conforme esses balões de ensaio que nós diuturnamente também repercutimos aqui na Jovem Pan News. Então, o próprio Bolsonaro não joga hoje pela viabilidade eleitoral. Ele joga hoje unicamente em prol da própria liberdade, para que não seja mantido no cárcere e, se for devolvido ao jogo político, seria uma espécie de lucro dentro desse processo.